Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse canal, um canal de autoconhecimento, empoderamento feminino. Aqui você vai se trabalhar, aqui nós vamos crescer, tá bom? Então sejam todas muito bem-vindas. Você pode mandar o teu e-mail para mim aqui em cima, ó, tá bom? Manda a tua história para mim, eu vou ler, vou fazer um vídeo com a tua história, tá legal? Aciona esse sininho aqui em todas para você ser notificado de todos os vídeos novos que eu fizer. E claro, não esqueça de se inscrever, de deixar o teu like, tá bom? E também, claro, interajam comigo, gente. Escreve aí, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e fiquem todos à vontade. Muito obrigada. E o tema de hoje é: você é vulnerável? Vamos conversar? Eu e as minhas anotações, né, gente? Quando alguém te faz mal, como você reage, hein? Fala pra mim. Nós estamos aqui trabalhando o nosso autoconhecimento, né? Se trabalhando, se melhorando, buscando aí soluções para o nosso dia a dia, né? Tentando organizar nossa mente, que muitas vezes é uma tremenda de uma bagunça, vamos combinar? Mas eu te pergunto, quando alguém te tira do sério, não tem aquelas pessoas que só por Deus nos tiram do sério? Como é que você reage, hein? Outra pergunta. Você que é casado, você que tem filhos, você que tem amigos, né? Que são bacanas com você e de repente essa pessoa te magoa, porque somos seres humanos, né, gente? Não estamos livres de magoar ninguém e nem de não sermos magoados, né? Faz parte da vida. Se fosse pra gente viver em uma felicidade plena, nós estaríamos lá no céu, né? E não aqui na terra, onde é assim. Ai, esse hospício. É ou não é? Então me responde, hein? Como é que você reage quando alguém te magoa? Você é aquela pessoa que fica jogando indiretinha quando alguém te fere? Ah, Kelly, eu não gosto de falar, não. Eu não gosto de falar porque eu não gosto de magoar ninguém. Também não gosto, sabe, de me estressar, sabe, Kelly? Então, aí eu jogo umas indiretas. Vou lá no YouTube, jogo umas indiretas lá no YouTube. Ou fico dando uns toques, sabe, pra ver se a pessoa se toca, sabe? Então, às vezes a pessoa não se toca, né, Kelly? Então eu fico dando uns toques e tal, pra ver se essa pessoa muda, né? Pra ver se essa pessoa para de fazer essas coisas, porque, poxa, as pessoas também têm que, né, enxergar que estão magoando a gente. Você pensa assim? Ai, ai. Quando você não enfrenta o que você sente, as coisas ruins que você sente, quando você não diz para o outro, né, o mal que ele te causou, como você está se sentindo, fica difícil as coisas mudarem, né, gente? Porque assim, quem é que sente uma coisa e não fala? Para pensar aí. Quem é que sente, mas não fala? Porque não pode falar, porque não consegue falar. Você sabe quem? Os bebês. Uhum. Os bebês, porque eles sentem cólica e eles choram. E você tem que ir ali, né, com o seu instinto materno, pensar, ele está com cólica, porque ele está ali, né, se encolhendo todo, então ele está com cólica. Ou ele está chorando nada, ele deve estar com fome. Ou é o barulho que está demais, né, está irritando, então ele está um pouco estressado, então eu tenho que sair deste lugar aqui e ir para outro lugar com esse bebê. Não é assim que funciona? Pois é, só que nós crescemos, nos tornamos uns adultos, uns cavalões, umas cavalonas, né? E aí a gente fica agindo exatamente como os bebês. A gente se espreme ali, né? Faz aquela cara feia, aquela cara de chateada, pensando:
Tô mandando uma mensagem aqui, né? Assim como o bebê, né? Quando se espremia de cólica. Tô mandando a minha mensagem aqui, a pessoa vai entender. Chora, sai fora, fica ali de mal, né? Fica ali bravo, não quer saber, né? Porque o bebê também, quando ele não gosta de alguém e, sabe, fez alguma coisinha ali, ele não quer nem olhar na cara. Não é assim que os bebês, as criancinhas pequenininhas agem? E você muitas vezes pode estar agindo dessa forma. Você já parou para pensar? E aí o que que acontece? Uma coisa muito interessante e também muito perigosa que acontece quando a gente tem essas atitudes de bebê, de criancinhas pequenininhas. De não falar, de não expor, porque a gente não quer magoar, porque a gente não quer deixar a pessoa chateada, porque a gente não quer não quero me dispor assim nessa coisa chata de ficar discutindo. Ai, não, nossa, ninguém é obrigado. Não, a pessoa tem que saber. Sabe, a pessoa tá comigo, a pessoa vive comigo, a pessoa, obrigação a pessoa saber que eu não estou bem. Você já agiu assim? Age assim? Eu já agi assim, sabia? Já. De achar que as pessoas eram obrigadas a saber o que eu tava sentindo. Que infantil, né? Pois é. E muitas pessoas estão passando por isso nesse momento. Estão passando por momentos difíceis, momentos dolorosos. Muitas pessoas com uma simples palavra, que às vezes foi um momentinho ali de estresse da pessoa, pá, soltou aquela palavra e te machucou profundamente. Você fala, ai, por que essa pessoa fez isso comigo? Não, agora eu vou jogar umas indiretas para essa pessoa se tocar o que ela fez. Não, gente. Nós estamos aqui para quê? Para aprender, não é? Para o autoconhecimento. Então, gente, ser vulnerável, dizer para o outro o que você sente, mostra que você é uma pessoa inteligente, mostra que você é uma pessoa aberta, mostra que você é uma pessoa que realmente quer pôr pingos nos is, que você quer realmente achar uma solução para aquilo, porque quando você não faz isto, você engole o choro, né? Quem já ouviu quando era criança a mãe dizer, quando você estava ali naquele momento de choro, se esgoelando, a mãe dizer, engole o choro. E aquilo era horrível, porque você ficava soluçando, né? E a mãe, para de chorar, engole o choro. Né? Se você é mãe e faz isso com o teu filho, não faz isso não, tá? Isso dá uma caca no psicológico, tá? Não faz isso não, tá? As nossas mães fizeram, mas elas não sabiam, né, gente? Que podiam fazer mal, né? Senão, com certeza, não fariam isso, não é verdade? Então, não é engolir o choro. Não, engolir o choro não é bom. Não é bom, não é nada bom. Pelo contrário, você está jogando toda aquela sua frustração, toda aquela sua tristeza, toda aquela raiva, todo aquele sentimento ruim que você pode jogar com as suas lágrimas, com o choro, com o seu soluço para fora, você joga para dentro. E isso, gente, pode gerar sérios problemas. Você pode ficar doente, você pode ter dores horríveis no estômago, problemas estomacais, dores de cabeça, enxaquecas terríveis, entre outros sintomas que a própria neurociência mostra que pelo fato de nós não colocarmos os nossos sentimentos para fora, o simples fato de você querer chorar e não chorar, o simples fato de alguém te ofender, você querer falar, ficar parado aqui e você não falar, pode trazer problemas terríveis. Aí você diz, não, Kelly, eu não vou falar porque eu não vou ficar me humilhando. Pois é, se você pensava assim, saiba que ser vulnerável não é ser fraco. Pelo contrário,
você falar dos seus sentimentos, você tem que ser muito macha para fazer isso. De dizer para alguém que te magoou: oi, você me magoou. Ei, essa atitude que você está tendo está me magoando. Ei, vamos parar com isso, porque isso está fazendo eu me sentir assim, assim, assim. Não é gritar, não é querer impor. Olha, se você não parar de fazer isso, você vai ver só. Não, quem faz isso é criança. Mas é você chegar e dizer: veja bem, aconteceu isso, 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 e você me disse isso, eu senti isso, eu te disse isso, e você ter a maturidade de pedir perdão às pessoas. Quando você erra, quando você machuca, você ter a maturidade de dizer perdão. Ai, Kelly, mas eu me sinto muito vulnerável quando eu faço isso. Não pedir perdão. Ah, não vou pedir perdão. Não peço perdão. Eu não peço perdão. Por que não? Por que não? Se alguém te fere, não seria bacana a pessoa vir te pedir perdão? Por que você não age assim? Porque isso é ser vulnerável? Ser vulnerável, gente, é ser adulto, é ser humano. Não querem mais autoconhecimento? É você ter um poder? Não, gente. Autoconhecimento é você ter controle, não é poder. Você não vira um super saiyajin porque você está fazendo um autoconhecimento, porque você agora eu tenho autoconhecimento, agora eu tenho a autoestima lá em cima, ninguém me abala. Se alguém me fere, eu mando para os infernos. Não, gente. Isso é desequilíbrio. Tem nada de autocontrole aí. É um desequilíbrio. Autocontrole é você saber e entender que pessoas precisam agir assim para te fazer feliz, mas que você também precisa agir assim para fazer a vida do outro se tornar um pouco melhor. Não fazer feliz, né, gente? Mas a vida do outro mais fácil, né? Para que o outro se sinta bem, feliz estando com você, estando ao teu lado, seus amigos, seu companheiro, sua família. Não tem nada de agora eu tô trabalhando no autoconhecimento, eu não vou pedir perdão para ninguém, eu não vou. Não, as pessoas me ferem, eu mando pro inferno. Não é assim. Você tira pessoas da sua vida quando não tem mais jeito. Quando aquela pessoa não encaixa. Quando só fere. Quando não é recíproco. Mas não é porque a pessoa pisou na bola com você, sabe? Tem várias formas de pisar na bola, né, gente? Que te magoaram, e muitas vezes, né, pessoas magoam a gente o tempo todo. Filho, né? Mãe, pai, irmão, irmã, cunhada, sogra, amigos, companheiros, né? Mas ser vulnerável, né? Você dizer não, olha, tenha mais cuidado comigo, e parar e conversar e dizer, olha, essa atitude que tá acontecendo entre a gente não tá legal, vamos conversar. Isso é se impor as suas ideias, impor os seus sentimentos, né?
Muitas pessoas pensam vulnerabilidade é você expor o seu sentimento. Claro que você vai expor o seu sentimento. Como é que você vai viver uma vida de mentira? A gente já vive tanta mentira nesse mundo, né, gente? A internet, por exemplo, é uma mentira. Você olha no Instagram, não tem ninguém triste. Eu conheço pessoas que são pessoas totalmente desequilibradas, tristes e tal. E você olha no Instagram, você pensa que é a pessoa mais feliz do mundo. E eu sei que não é. Entendem? Então, gente, é ser verdadeiro, é ser real. É você dizer, olha, eu sou uma pessoa forte, sim, eu sou uma pessoa de autoestima, bacana, mas, ei, você precisa ter cuidado comigo. Você precisa ter mais cuidado comigo. O que está acontecendo com você? Por que você está agindo assim? Conversar. O que está acontecendo? Se preocupar com a vida do outro. E você também dizer o que você está sentindo. Entende? Olha, eu estou sentindo isso, isso, isso. Olha, você agiu dessa forma e me magoou. Tem como a gente trabalhar isso nessa relação? Agora, se você entender que aquela pessoa não se importou com o teu sentimento, não se importou com a tua vulnerabilidade, não respeitou, aí já é outra coisa. Aí já entra na questão do quê? De não estar alinhado com você. Mas, gente, vamos ser mais vulnerável, vamos ser mais delicado, vamos ser mais verdadeiros, vamos parar de mentira. Você tá amando? Por que você não diz que ama? A pessoa diz que te ama, você também tá amando, mas você tem medo do amanhã, você tem medo que possa não ser verdade, então põe um escudo aqui e acabou, porque eu sou forte, porque eu tenho uma autoestima inabalável. Para com isso. Viva. Viva. Ser vulnerável não é fraqueza. Ser vulnerável é ser doce, é ser mulher, é ser verdadeira, é ser homem também, tá? É ser verdadeiro, é ser transparente. Não tem nada a ver com fraqueza. Sabe o que é fraqueza? É quando você ama alguém, mas você não fala. Porque a tua fraqueza não deixa, teu medo. É quando você sabe que você está errado, mas você não tem coragem de pedir perdão. Isso é fraqueza. Quando alguém quer dizer, falar com você e você não tem a maturidade para ouvir, isso é fraqueza, porque você pensa, eu estou na minha razão e não vou escutar. Isso é fraqueza. Você não ter a sensibilidade de ouvir o outro. Isso é fraqueza. Você dizer, eu acho que eu tô errada, mas eu não vou dar o braço a torcer. Isso é fraqueza. Por quê? Porque a tua ira, né, o teu orgulho tá sendo mais forte do que tudo. E autoconhecimento, autocontrole é o quê? Você controlar os seus impulsos. A sua raiva, o seu ódio, sua mágoa, a sua razão. Eu peço a vocês que reflitam sobre esse vídeo. Você é vulnerável? É ruim ser vulnerável? Não. É sabedoria. Não significa
que ser vulnerável é ser besta, tá? Você deve sim impor o seu respeito com sabedoria, com boa educação, com voz baixa, tá bom? Eu falo alto, tudo bem? Então, autoconhecimento. Aprenda a moderar a tua voz quando você estiver com raiva, tá bom? E entenda que não tem nada de errado em ser vulnerável. Mas se alguém não respeitar essa vulnerabilidade, eita, nós trava-língua, aí não merece estar com você, porque não entende essa natureza tão maravilhosa que você precisa trabalhar e que todos nós precisamos trabalhar. Reflita sobre isso. Um beijo bem grande no teu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.